pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Mais Pets Podcast. E hoje nós temos um episódio sobre nutrição de cães e gatos, né, Dri? Show de bola, e com uma visita ilustre de um professor queridíssimo da Universidade Estadual de Maringá. Gente, olha, estamos ficando importante aí, hein? Bom, antes disso, a gente tem uma parceria com o Aipatas, né, Dri? Vamos ver o que a gente tem de bom aí, né? Só coisa boa, né, Renata? Eu não paro de usar o aplicativo Aipatas, já mandei aí para todo mundo da minha família, amigos, tá todo mundo usando. E é muito prático, é só baixar o aplicativo no seu celular, Aipatas, que você tem aí um nicho maravilhoso de tudo para o seu animal, seu pet, gato, papagaio, né? Peixinhos, cama, medicações, banho e tosa. E não precisa sair da sua casa, é o mais incrível. Isso, é só baixar o aplicativo, cadastrar, fazer os pedidos e a gente tem um cupom Mais Pets Podcast 20, né, Dri? Sim, todo maiúsculo que você ganha 20% de desconto. É isso aí, gente. E então, agora é um prazer recebê-lo aqui, professor Ricardo, zootecnista e médico veterinário. Médico veterinário. Uhum. Doutor. Gostaria que você apresentasse para nós o seu currículo, a tua rotina. Um pouquinho, né? De você, né, para nós. Legal. Bom, primeiro prazer é meu, né, Adriele, Renata, e é um prazer aqui estar com vocês para poder falar daquilo que a gente gosta, né, que é a nutrição. E eu sou médico veterinário formado na Universidade Federal de Viçosa, né, e fiz a minha residência em clínica e cirurgia, né, de pequenos animais. E depois foi aí que surgiu o meu interesse aí pela nutrição de pets, né, isso aí foi em 2001, né, que eu comecei a trabalhar nessa área, e foi, eu até brinco, né, com os alunos que a gente tem, que foi a paixão em coletar fezes dos animais, né? Que na verdade eu estava fazendo a minha residência em clínica e cirurgia, e aí fui ajudar no estúdio de nutrição, e como todo estúdio de nutrição, a gente tem que avaliar o que o animal come e o que ele excreta para você saber o que ele aproveita, né? Nossa, e eu acho que eu me apaixonei por isso. Então eu comecei a trabalhar nessa área aí, fiz um mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Nossa. E hoje eu estou atuando desde 2012 na Universidade Estadual de Maringá, né? Onde eu dou aula, sou professor da disciplina de nutrição de cães e gatos, e a gente tem uma estrutura onde a gente auxilia, né, tanto a indústria quanto atendimento geral ao público, né, para desenvolvimento de novos ingredientes, avaliação de produtos comerciais, né, de rações que existem aí no mercado, para poder contribuir com a melhoria, né, constante aí dessa área, que a gente sabe que o pet cada vez mais ele está dentro da casa das pessoas, né, e o contato é muito próximo, e cada vez mais o tutor ele observa, né, a questão da saúde, o quanto a nutrição ela influencia aí na qualidade de vida do animal, na demais, saúde no geral, né? Isso é uma coisa, professor, que a gente... desculpa cortar um sim, pouquinho. À vontade. Mas assim, a gente aí tem muita curiosidades, né? Por ele estar dentro da nossa casa, hoje, os tutores, né, dos cães e gatos, dos pets em geral, eles têm muitas dúvidas, né? Principalmente nessa questão de alimentação, né? Sim. É algo que é o dia a dia, né? O que pode, o que não pode, se engorda, se não engorda, né? Tem muita coisa, né? Exatamente. E qual ração escolher, né? Porque a gente vai no mercado para comprar ração e tem infinidade de opções, né? Para vocês terem, desculpa cortar vocês, né? Mas pra gente ter uma ideia, hoje, no mercado nacional, a gente tem mais de 1.500 produtos, né? Mais de 1.500 marcas de rações aí disponíveis. E uma das perguntas muito comum é o tutor, ou até mesmo os alunos, né, conversando com a gente, qual que é a opinião sua? Qual é a melhor ração? Exatamente. E não existe, né? A gente não tem, assim, uma opinião tão
formada hoje, né? Porque existem muitos produtos de boa qualidade, assim como existem produtos também de qualidade questionável. E hoje a gente ainda tem alimentação natural, né? Então, além das rações, né? Exatamente. São alimentos processados, se eu estiver falando errado, por favor, me corrija. E a alimentação natural, né? Que são alimentos, tudo fresquinho para o animal. Exato. Então, tem uma variedade incrível que vai deixar o proprietário mais confuso. Então, eu gostaria dúvida na escolha para que devo ou não devo usar. A cor da ração também, muitos proprietários me perguntam, né? Se eu... essa ração é tão bonitinha, eu vou comprar tudo colorida. Eu devo usar ela ou não? Uma ração, mas ele vai gostar? Tá tudo da mesma cor, né? Sim. Tudo marrom. Essa é uma questão interessante, assim, né? Eu acho que a questão da alimentação natural que vocês colocaram é um nicho que está surgindo, né? A gente fala que está surgindo, mas não é de hoje, né? Isso aí já vem alguns anos aí, do mercado internacional, já vem de anos, né? E o mercado brasileiro está se desenvolvendo muito bem aí nessa questão. Porque são pessoas, né, os tutores, eles procuram cada vez algo mais, que seja mais natural, como o próprio nome diz, que tenha ingredientes orgânicos, muitas vezes, que o processamento minimize danos, né, para aqueles nutrientes que estão no alimento e tudo. Então, ele passa a ser uma opção muito boa, né, de alimentação para o animal. E é o que a gente coloca, tem um nicho, né? Então a gente tem o alimento industrializado, que ele tem aquela praticidade, né? De você fornecer para o cão ou para o gato, né? Principalmente quando a gente fala do alimento seco, né? Que é um alimento que ele é difícil de estragar, ele demora, né? Mais a deteriorar, né? Então quem quer praticidade vai para a alimentação industrializada. Aquele que quer ter aquele contato mais próximo, melhor interação com o pet e tudo, a alimentação natural do tipo caseira, né, que a gente coloca, ela passa a ser uma opção muito boa, até porque ela vai pro lado da questão da humanização, né, o que eu como, o meu pet está comendo, né, os alimentos, né, a qualidade você está vendo ali do alimento que está sendo oferecido, né. E essa questão que você colocou dos corantes é bem interessante, né? O pet não liga para cor, né? Então, o que ele menos importa, né? Primeiro é o odor, depois o paladar, né? E a cor, ela tá lá na escala de escolha dele, lá no fundo, né? Entendi. Então, antigamente, hoje a gente vê poucas rações, por exemplo, coloridas no mercado, né? Mas até 2010, mais ou menos, a gente tinha muito alimento, principalmente para gato, né? De 3 cores, 4 cores, né? Quanto mais colorido, melhor, né? E aquelas patinhas, né? Exatamente, formatos diferentes, né? Justamente para que quando a venda fosse feita a granel, que você abre o pacote, então as pessoas ficavam atraídas pela cor, né? Mas o pet em si, ele não liga, a ração sendo marrom, preta, verde, amarela, para ele tanto faz, né? E a indústria passou a deixar de usar os corantes, né? Primeiro porque tem corantes que têm potencial, né, de causar algum efeito à saúde indesejável, né? E uma outra questão envolve custo também, né? Então, você põe uma cor em algo que o pet não liga, né? Você envolve custo também. E as pessoas não querem mais corante também, porque associa com males à saúde, né? Aí então, a empresa começou a sentir que isso estava chegando neles, porque estava fazendo mal à saúde. Sim. Mas vale a pena a gente colocar também que isso aí existe muito mito, né? O corante, assim como outros componentes que são usados em alimentos, são chamados de aditivos, né? Existem aditivos que servem para preservar o alimento, por exemplo, né? Entendi. Mas a gente vê muito na mídia, né? Tal aditivo é cancerígeno, faz mal, causa alergia, causa isso, causa aquilo. Mas a gente tem uma legislação para isso, tudo é regulamentado, né? A indústria, quando usa um aditivo, ela deve usar aquele aditivo que é reconhecido como seguro para a espécie,
né? E isso são órgãos internacionais, como o FDA, né? Aqui no Brasil, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, né? Então, não é usado algo empírico em quantidade que vá fazer mal, né, para o animal. Mas é lógico, se você pode usar um sem aditivo, né? É uma escolha, né? Por isso que a alimentação natural, né? Ela tem vindo aí forte também, porque tem pessoas que não querem, né, esse contato. Mas é importante a gente deixar claro que existe muito mito, né? Essa questão de o aditivo vai fazer mal, ele vai dar câncer pro meu pet, né? E não é assim, porque eles são também reconhecidos, existem doses, né, máximas permitidas que é reconhecido como seguro aí para todos os animais. Tá? Legal, Interessante, legal. Você já abre um leque na cabeça, né? Já tira a gente um pouco da fachada, né? Da crença, Da né? crença, né? Porque às vezes as pessoas acham mesmo, né? Não tem limite, ou a indústria faz do jeito que quer, e não é assim, né? Não. É verdade, existe uma ciência e uma preocupação. Uma regulamentação, né? Existe toda uma regulamentação em cima disso, né? E é isso que tem que seguir, porque existe inclusive fiscalização, né? Então a gente sabe que... Mas nesse ponto é bem interessante, né? A questão de você usar um alimento fresco, né? Ou usar um alimento industrializado, né? Do tipo alimento seco, né? Esses, os que a gente compra na forma de extrusado, né? É uma escolha do tutor e ele deve estar ciente disso também, né? Quando você usa um alimento, né, que você compra embalagens grandes, né, que ele tenha uma validade de 1 ano, por exemplo, né, como é o caso do alimento extrusado, né, para que ele seja preservado, né, para que os nutrientes, quando o animal, só para vocês terem uma ideia, o cão e o gato, quando a gente faz uma ração como nutricionista, a gente tem que colocar ali 40 nutrientes que, para ele, se faltar um daqueles, ele vai apresentar sinal de deficiência. Então, a gente tem que pensar em tudo aquilo. Isso é nutrição, né? Você formula um alimento que vai trazer todos aqueles nutrientes. E durante a vida de prateleira dele, né, a vida útil daquele alimento, os 12 meses, ele tem que garantir. Se um cão for consumir aquele alimento com 11 meses de prateleira, ele tem que estar com todos aqueles 40 nutrientes em quantidade adequada. É complexo, né? Então a gente tem que pensar nisso, é aí que entram alguns aditivos, né, que precisam para não deixar deteriorar para garantir o proprietário, ele consegue ajudar com isso, né? Igual tirar do saco e colocar numa Tupperware. O armazenamento, né? Que não entra luz. Isso é verdade ou também é mito? Esse é um aspecto bem importante, né? A gente vê muito alimento vendido a granel, né, em casas de ração, né? E isso é um problema muito grande, né? Porque primeiro que o alimento está exposto, né? A luz, calor, oxigênio, né? E à noite sabe lá o que acontece, né? Os bichinhos, né? Então isso é algo que a gente nunca recomenda, né? E na casa das pessoas a mesma coisa, né? Se você quer preservar o alimento, mantenha aquela embalagem sempre fechada ou compre a quantidade. Não vale a pena, por exemplo, se você tem um gato de 4 quilos que vai comer lá 1,5 kg, 2 quilos de ração por mês, não compensa você comprar um saco de 10 quilos. Por mais que seja econômico, né, aquele alimento ele vai ficar por muito tempo aberto, exposto ao oxigênio, temperatura, calor, né? E até pragas, né? Depois que ele está aberto, pode vir formiga, caruncho, né? E aí vai deteriorar a umidade, dependendo até do tipo do alimento, né? Então ele vai deteriorar o alimento. Então a melhor coisa é o quê? Sempre a gente comprar quantidades que durem até no máximo 30 dias, né? E ainda assim colocar em potes fechados, com tampa, né? No caso seria em pacotes menores. Pode ser em pacotes menores, pode ser aqueles baldes com tampa, né? Que a gente tem hoje, que são até distribuídos, né? Pelos pet shops, né? E aqueles lá você abre, só tira a quantidade e já fecha e deixa. Mas que também é a granel, ou não? Mas depois que você abriu, né? Então, na sua casa você pode, né? No pet shop, não. O granel, ele não é recomendado porque a exposição é muito maior. Ele já vai até
a embalagem, né, ela já vai violada, vamos dizer, para casa do cliente, né? Tá? Entendi. Eu já vi tutor que, assim, que me falou que comprava o saco de ração e eu achei muito interessante porque, assim, é um cuidado, né, que se teve com a alimentação. Sim. Ele comprou o saco e comprou uma seladorinha, sabe, assim, aquelas de plástico. Aquelas mais caseiras, né? E ele porcionou E colocou, tipo assim, as quantidades que precisa no saquinho, selou tudo, e aí cada dia ele ia lá, abria um e colocava. Tem muita gente que coloca na sacolinha plástica e deixa dentro do carro, né, tomando sol, e depois sabe Deus que horas vai pegar a ração. E é um cuidado que tem que ter, né? Que as pessoas não, às vezes nem imaginam, né? Não, essa é uma questão muito importante, né? De você alicotar, porque só para vocês terem uma ideia, o cão e o gato, eles têm o olfato de 10 até 15 vezes mais apurado que o nosso, né? E quando você deixa um alimento exposto, um dos problemas que acontece é a oxidação, né? Então, ele perde aquele cheiro característico dele, o sabor é alterado. E aí pode acontecer, às vezes você compra um alimento hoje, daqui 15, 20 dias, dependendo se ele não foi bem armazenado, o pet ele vai deixando de comer. Aí parece que ele enjoou do alimento, mas muitas vezes é porque ele está sofrendo deterioração já por conta do calor, né? É muito comum, eu estou colocando no balde, né? Fechando direitinho. Mas dependendo do horário do dia, aquele balde pega sol, né? Tá numa varanda, tá em algum lugar e ele pega sol. E aquilo ali vai deteriorando o alimento com o tempo. Então, o pet, ele é muito mais sensível que a gente nessa parte de olfato aí. E o gato, quem trabalha com gato sabe que o gato é extremamente seletivo, né? Então, reis, né? ele fala, eu não quero, e aí você tem que trocar. Pronto, e gato sem comer é problema, né? Gato é teimoso, né? Então, nós trabalhamos ali, né, na universidade com gato. Tem um gatil lá na Sim, nós temos um gatil, né? onde a gente avalia a parte de desenvolvimento de... Aqui em Maringá? Isso, porque a gente tem gatos para fazer tanto trabalhar desenvolvimento de novos ingredientes, né, métodos de processo, de alimento. E uma das coisas que é muito importante, não só para a indústria, mas também quem fabrica, né, alimentação natural, é a questão, o gato, a gente precisa formular a ração, além daqueles 40 nutrientes que eu falei para vocês, a ração, ela tem que manter o pH urinário dele dentro do ideal, né? É uma faixa de 6,2 a 6,8 ali. E a gente faz isso pela formulação, mas nada melhor do que você testar no animal e ver se realmente aquela ração, aquele alimento, ele não está alterando o pH, porque pode dar cálculo urinário, o animal pode obstruir, né? Pode ter sérios problemas de saúde por alimento mal formulado. E essa ração, ela no pacote, ela vai específica para animais renais ou animais obstrutivos, ou é qualquer ração para gato? Não, o alimento a gente tem que selecionar de acordo com a fase da vida, né? Então, você tem um gato filhote, dê o alimento de filhote, né? O nutricionista cuidou disso, né? Para justamente atender. Um animal adulto com necessidades especiais, por exemplo, como você tem um animal adulto saudável, qualquer alimento de boa qualidade para o gato ou cão adulto vai atender. Ela deve atender, né? Mas se você tem um adulto renal, né, com uma doença renal, aí a gente entra numa outra categoria de alimento, que são aqueles alimentos chamados de coadjuvantes, né? Porque eles auxiliam no tratamento de doença, né? Então aí sim, aquele alimento para o gato com doença renal, para o cão com doença renal, pode saber que aquele alimento ali tem nutrientes e quantidades de nutrientes específicas para aquela patologia, para melhorar a condição de saúde dele. Então é sério, é verdade, quando o veterinário indica uma ração específica para ele. Exatamente. E esse é uma questão que o tutor ele tem que estar atento, né, às orientações do médico veterinário, do nutricionista, né, justamente para... A gente sabe que a nutrição, né, isso aí já Hipócrates
há séculos atrás, né? Tá? Ele já disse, né, que o seu alimento seja a sua medicina, né? Então a gente sabe muito bem que a melhor forma de você melhorar a condição de saúde, promover a maior expectativa de vida para o animal é nutrindo bem ele, né? Então a gente tem que cuidar muito bem com essa questão. A nutrição não é tratamento, né? A gente tem que pensar na nutrição como prevenção. Uma vez que o animal está doente, a gente usa esses alimentos coadjuvantes para o tratamento, mas aí o medicamento já se faz necessário, né? Justamente para melhorar. Aí é tratamento. Professor, e a gente falou de filhote, adulto e o idoso? Porque a gente vê, assim, as rações sênior, né? Existe muita diferença entre o adulto, o sênior, o que... Hoje, para vocês terem uma ideia, né, a gente tem mais ou menos 25% da população de cães, né, atual, ela é considerada idosa, né, é o sênior para frente, né. Isso é legal, né, professor, porque significa que a gente está cuidando bem dos bichinhos, né? Até essa é uma questão interessante, né, que muita gente fala, eu dou alimento, dou ração industrializada para animal e ele está tendo câncer, né? Mas ele está vivendo muito mais, né? O câncer é um problema de animal longevo, né? Câncer, né? Com certeza. Então ele tem mais chance de desenvolver doenças porque está se tornando idoso, né? E esse é um aspecto bem interessante, né? Que a gente tem que cuidar, né? Que 25% da população está atingindo, né? A faixa etária avançada aí. E aí, o que ele precisa mais, o que ele precisa menos, né? Então, hoje a gente tem boas opções, né? Tanto de alimentação natural, quanto alimentação industrializada, para animais idosos, justamente porque a gente já conhece um pouco sobre o que muda no idoso, né? É questão de estresse oxidativo, a questão do controle de peso que fica mais difícil, né? Tem muitos animais com sobrepeso, problemas articulares. Mas quando ele fica idoso, o problema sobrepeso, ele vem mais fácil? Tem relação ou não? Tem relação com o metabolismo? O metabolismo do idoso ele é muito baixo, né? Então, a gente tem uma curva, para vocês terem uma ideia, é uma curva assim, o animal, ele nasce, ficou adulto, ele está no peso ideal, né? Então, é o que a gente vê, o jovem parou de comer um pouquinho, já está no peso ideal, né? Não precisa fazer força para emagrecer, né? No cão e no gato, a obesidade mesmo, o pico dela, ela vai se desenvolver dos 4 até os 8 anos de idade, que é quando ele está vamos colocar no ser humano aí dos 40 aos 50 anos, que é aquela fase que o metabolismo dá uma caída, e se você não cuida, você engorda fácil, né? E aí, depois dos 8 anos de idade, eles têm uma tendência a manter esse sobrepeso por mais alguns anos, porque o metabolismo é muito baixo. Então, o que a gente tem que fazer é evitar a obesidade. Mas uma vez instalada, né? Aí você tem que tratar, emagrecer o animal. E aí depois, quando ele está lá no fim da vida mesmo, aí tanto o cão quanto o gato, eles tendem a perder peso. Mas aí já é um sinal... Não só pela doença, mas é porque ele come menos, ele passa a ter menos, o olfato fica prejudicado, aí ele come pior, né? Ele pode ter artrite, né? Ou algum problema de coluna e acaba comendo menos, né? E desculpa interromper também, mas é nesse momento que muitos proprietários começam a dar comida. E ele muda a alimentação, porque o animal está mais seletivo, né? Então a gente... dá para fazer um paralelo muito bom com a população humana, né? Quando você tem um idoso mesmo, né? Ele é mais seletivo, né? Ele tem aquela questão, hoje ele não quer comer, amanhã ele está melhor, né? Então, tem essa questão também da qualidade da alimentação. Então, o alimento do idoso, a primeira coisa tem que ser de melhor qualidade, né? Assim como o filhote a gente cuida, no idoso a mesma coisa. E evitar excesso de nutrientes. Alguns nutrientes, como fósforo, por exemplo, excesso de fósforo pode prejudicar a função renal dele, né? E ele já pode ter algum problema renal, né?
Então, a gente tem que, nessa idade, fazer formulações específicas, né, para o animal idoso aí, para melhorar a qualidade de vida dele nessa fase. E um outro aspecto que as pessoas confundem também, né? O idoso eu tenho que dar menos proteína para não causar problema no rim dele, né? A gente ouve muito esse mito aí, né? E na verdade o idoso ele precisa de mais proteína, porque ele tende a perder massa muscular. E uma das coisas que a gente já tem, inclusive, comprovação científica é de que a perda de massa muscular, ela está relacionada com a maior taxa de mortalidade. Então, a partir do momento que ele começa a ter muita sarcopenia, que a gente fala, né, a perda de conteúdo muscular do corpo, ele está se aproximando mais do fim da vida dele. Então, a gente tem estratégias nutricionais para prevenir isso aí e melhorar, fazendo o quê? Não colocando alta proteína na ração, mas proteína de melhor qualidade. É isso que a gente tem que... Quando o senhor fala proteína de melhor qualidade, está relacionado ao organismo conseguir absorver isso. Conseguir aproveitar, depositar, né? Porque o idoso, ele não deposita fácil, né? E como que eu conseguiria achar uma alimentação que tem essa qualidade? Eu olho atrás do pacote, como que eu entraria assim no mercado e compraria, falaria? Essa acho que é uma das coisas mais difíceis a gente avaliar num rótulo de ração. Seria né? mais acompanhando com o veterinário. Junto com o profissional, tá? Então, vocês colocaram aí alimentação natural, eu acho que geralmente a qualidade proteica, né, das carnes que vem numa alimentação natural é muito boa, né? Então essa é uma boa alternativa. E quando a gente fala de alimento industrializado, vale a pena conversar com um profissional, né? Porque a gente sabe que tem indústrias, né, que envolvem num processo de pesquisa e desenvolvimento muito forte, né? Então tem dados, né, desenvolvem alimentos cientificamente comprovado o efeito dele, né? E outros não, eles podem fazer um alimento, mas uma cópia ou um pouquinho diferente daquele do animal adulto, né? E nem sempre vai trazer aquele benefício. Ou pode ter a proteína alta e um fósforo alto também, né? Então a gente tem que sempre pedir orientação de um profissional e quando o caso é específico assim. Mas a gente tem excelentes alimentos, né, industrializados aí no mercado para animais idosos, né, e com eficácia aí, vamos dizer, comprovada também, tá? E assim, tem muita gente que me pergunta, eu quero perguntar pro quem sabe de verdade. Qual é a diferença? O meu gato pode comer a ração de cachorro e o meu cachorro pode comer a ração de gato? Essa é sempre a dúvida. Quem tem gato e cachorro, né? Quem tem gato e cachorro. Tá, o que eu faço, né? Se o meu gato gosta O contrário é mais comum, né? O cão, ele ir no alimento do gato, né? Mas tem gato que não larga... Eu já conversei com vários tutores que falam, o que eu faço? O meu gato, ele quer comer a ração do cachorro, né? Esse caso, ele é muito mais complicado. Né? Então, quando a gente fala do cão comer o alimento do gato, o gato, ele é, vamos dizer, exigente não só em casa, né? Que a gente conhece ele no dia a dia, mas a nutrição dele, ele é uma espécie bem exigente, porque ele é um carnívoro estrito, né? Então, ele é um carnívoro que ele tem necessidade de algumas vitaminas, alguns aminoácidos a mais que o cão. Então, ele precisa de tudo que o cão precisa e mais um pouco. Então, se a gente coloca, né, um cão e um gato no mesmo ambiente e o cão começa a comer o alimento do gato, né, tem tudo que o cão precisa. Pode ser que tenha alguns excessos ali, né? Agora, o contrário, a gente não tem como garantir. Que a ração do cão, o alimento do cão, vai atender a necessidade do gato. E aí ele pode desenvolver deficiências. Então, como, por exemplo, taurina, ácido araquidônico, algumas vitaminas, né? Então, é algo que a gente sempre tem que cuidar. Quando você tem um gato e um cão, o gato você tem que garantir que ele come a dele, né? O cão é ideal que ele coma a dele também, mas se ele
comer por algum tempo a do gato aí, não vai ter um problema. Demais, né? Só vai Por pagar isso que mais o gato caro, é né? Porque rei o alimento mesmo, do né? gato é Meu mais Deus. caro. Nossa, gato, é assim, o que a Sim. gente escuta falar que gato é bem difícil, né? Assim, a alimentação deles, eles são bem exigentes, bem, Sim. né? Tá certo, né? Ele é um... Ele Que tem incrível, personalidade própria, né? Ele, Que incrível, né, professor? Porque eles precisam, é necessidade Sim. deles. Parece que eles sabem, né? Tipo, eu preciso comer isso aqui, dá licença, que eu preciso, né? E é meu, interessante verdade, que a população de gato mundial, ela já está praticamente se igualando à de cães, né? Sim. Tem países que você tem mais gato do que cães na casa das pessoas, né? Aqui no Brasil, não. Nós temos praticamente aí 65 a 70% de cães, né? E o restante de gatos aí, né? Mas acho que tem aumentado, né, Tem professor? aumentado. Tem aumentado. Quando a gente sim, pega em os grandes gatos. centros, né? Por exemplo, capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, né? O gato, ele é um animal portátil, mais tem independente, gato, né? nem sempre tem só um, né? É, então, Tem normalmente mais pra tem fazer mais, né? companhia e gato é bom demais, né? É um animal que não faz barulho, né? Então, para apartamentos, né? Tirando o miado dele, né? Ele tem várias... Ele faz as necessidades, né? Na caixinha De dele forma ali, mais- já natural, né? Você não e- precisa condicionar ele. E né? hoje Então, os médicos veterinários estão se especializando em felinos, tem. né? A gente tem clínicas, né? Especializadas. Especializadas em gatos. E o gateiro, ele quer a Exclusivas clínica para do gato, né? ele é chique demais, Isso, é gente. interessante. Não, gato, a gente vê assim que... Nossa, E ele tem muita toda gente uma que fala preocupação, né? Porque quando ele entra no consultório, tem todas aquelas casinhas pra eles... Pra ele subir, Sim. ficar Aham. arranhando. ficar se sentir em casa, né? Não, o enriquecimento ambiental, né, para eles é extremamente importante, né? E diferente do que muita gente acredita, né, que o gato é um animal traiçoeiro, que o gato ele não faz amizade, né, ele só vem por interesse, né? Não, o gato é um animal extremamente, ele troca muito afeto, né, com o ser humano. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, é uma espécie que o cão ele foi domesticado há praticamente entre 10 a 15 mil anos atrás, né? E o gato a gente está falando de 5 a 7 mil anos de domesticação. Então é metade do tempo, né? Então ele ainda está, vamos dizer, está se Evoluindo. tornando mais humanizado. Então ele é um animal que ainda preserva muito do instinto natural, né? O gato, o cão, se você quiser fazer alguma coisa, fala, fica quieto aí e tal, segura, né? Para aplicar alguma injeção, vacina. O gato, quando ele não quer, é melhor não brigar muito com tem ele, que ser né? igual Então, a gente faz lá na clínica. Tem que ser logo de primeira, porque Sim. depois ele fica estressado, evita o não dá mais, estresse, é a não mesma, tem como fazer exatamente. mais. Aham. Mas ele faz o quê? Ele arranha? Ele arranha, ele morde, ele fica muito nervoso, ele vira o bicho, né? Se ele abanar o rabo e abaixar a orelha, né? Vixe, mano, e aquele barulhinho dele. Diferente do cão. Eu tenho uns arranhados aqui de gato, mas Sim. tudo bem. Mas Porque é bem cachorro isso, é põe uma um- focinheira, tá tudo certo, É né? um animal parece. mais... Ele tem uma ansiedade do ambiente estranho muito maior, né? Então a gente O tem gato que saber todo lidar. Um cuidado, por tem isso. que enrolar ele na cobertinha pra fazer alguma medicação. Tem que evitar o estresse dele, né? Ai, mas isso devia ser pra E- todo mundo, né? pra Evitar todos. o estresse até pra nós, Ou né? quanto cachorro antes, também, melhor, né? Cachorro Vai, faz também o a que gente tem que tenta. fazer. Ontem mesmo eu Sim. atendi um senhor, um cachorro, um idoso, muito medroso e assim, eu cheguei a sentar no chão pra conversar, chegar perto dele, e aí ele começou a me lamber, e aí a gente virou amigo, sabe? Mas tem todo um cuidado. Aí é o momento que ele, se você vê que ele não quer, você fala, olha, infelizmente, né? Não tem dá como pra agir com agressividade com ele. obrigar, assim. Não, animal a gente tem que... Respeitar eles também, É muito um trabalho de pediatra pro humano, né? Então, você tem que saber o momento dele, respeitar o espaço e o estresse dele naquele momento, Sim. né? E aí sim você consegue trabalhar da A melhor não ser que maneira seja possível. algo que realmente precisa ser feito, Sim. né? Que precisa conter de qualquer forma,
porque Sim. tem risco de vida. Aí a gente tem que... Tem que Aí é outra conversa, né? Mas Professor, e me diz uma coisa, a gente falou de filhote, de idoso, e as mãezinhas, as gestantes, existe verdade. algumas coisas diferentes para ela também? Enquanto ou... tá gravidinha, né? Até antes, né? Se tem uma intenção de colocar ela pra reproduzir, né? durante e o depois. Sim. E alimentação, a gente precisa mudar alguma coisa? Né? A gestação, mas principalmente a lactação, é a fase de maior exigência nutricional da cadela e da gata, né? Porque a mulher, por exemplo, né, lógico que ela aumenta bastante a necessidade de energia, de nutrientes, né? Quando ela tá com o bebê, né? Mas é um bebê só, né? Então vamos olhar pelo lado da cadela, né? Esses dias eu estava conversando com um colega que a Rottweiler dele pariu 12 filhotes. Nossa, Então você é imagina, muito ela cachorro. vai alimentar, ela tem que comer Sim. para ela. E pelos 12 que não crescem devagar, né? Com 3 semanas, eles já estão com pesados já, né? E é só o leite que eles estão tomando. Então a exigência de uma cadela, né, durante a fase de lactação, ela pode aumentar em até 4 vezes. Então você imagina, uma cadela que você dá 500 gramas de ração por dia, na lactação, no pico de lactação, ela vai comer 2 quilos, né? E a gente tem que saber reconhecer isso, porque o animal não pode perder peso, porque se ela ficar desnutrida, a qualidade do leite vai mudar e vai diminuir, e os filhotes vão sofrer, né? E no caso da gata, é um pouco menos grave, né? Porque a gata pare de 3 a 4 filhotes, mais ou menos. Mas é a fase de maior exigência nutricional aí da vida, né? De uma cadela ou de uma gata. Então a gente tem que ter os cuidados, mas é aquele negócio. Felizmente, né, hoje a gente tem alimentos de boa qualidade. O que a gente faz na prática, né? Como não existe estudo científico suficiente, né, para a gente conhecer a fundo essas necessidades da gestante e lactante, basicamente você troca o alimento de adulto para o de filhote para ele, de alta energia, né? A partir dos 40 dias de gestação. Então a cadela e a gata têm em torno de 60 dias, né, a gestação delas. Então a partir do 40º dia, a gente muda para um alimento de filhote de boa qualidade, quanto melhor Vai ser melhor melhor para ela, né? E a partir dali ela vai se alimentar com aquele alimento, inclusive na lactação. E a Aí quantidade? a gente consegue... A quantidade seria... A quantidade, a cadela e a gata são muito diferentes e é bem interessante. A cadela, quem tem cachorro em casa sabe que ele tem capacidade de comer grande quantidade de alimento em pequeno espaço de tempo, né? Vai lá, come e devora, tem cachorro né? que se deixar, fica o dia inteiro come comendo, né? o saco Come de o saco de ração. ração. Passa mal, mas Então come. a cadela, ela aumenta em torno de 25% até 50% a quantidade. Então se você, na prática, né, se você dava meio quilo de ração, você vai passar a dar em torno de 750 gramas nesse terço final de gestação. A gata, se a gente fizer isso, ela não dá conta de comer. O estômago do gato, a capacidade dele é pequena, então ela, por mais coma várias vezes ao dia, a gata é bem interessante. Desde o dia que ela tá prenha, que o corpo dela já reconhece isso, ela já começa a comer mais, para ir ganhando gordura para perder durante a lactação. Então é interessante, né, que no caso da gata, se você sabe que emprenhou, você já aumentar uns 25% na quantidade ofertada de alimento por dia para ela. Para que ela comece já a fazer aquele depósito de gordura, né? Para poder perder durante a lactação, porque ela não vai dar conta de comer tanto quanto a cadela come. E durante a lactação, né? Aí, nessa fase aí, a gente tem cálculos. Eu vou dizer para você, como nutricionista, que eu tenho como calcular e passar a equação, mas o tutor não vai ter paciência, né? E isso muda semana a semana. Então a cadela, o que a gente faz é alimentar 3 vezes ao dia, com uma quantidade aí que vai de 2 até 4 vezes a quantidade que ela come uma outra normalmente. Dúvida também. Você falou que ela come de 3 vezes ao dia, né? Durante a gestação, Sim. né?
Muitos perguntam também, normal, né? Não tá grávida nem nada. Ah, eu dou uma vez ao dia a alimentação, dou 2, dou 3. Qual seria o correto do animal comer por dia? Esse é um tema que a gente ainda tem muita dúvida nisso, né? Fisiologicamente pensando, é como a gente fazer um paralelo para o ser humano, né? Você comer uma vez ao dia tudo que você precisa, você vai ficar bem? Vou, né? Agora, você vai sentir fome? Vou também, né? Então, a gente tem essa questão. Quando você alimenta o animal mais vezes ao dia, ele vai sentir menos fome e ele vai ficar menos glutão, menos ansioso pela comida, né? Então, desse ponto de vista, é mais saudável, né? Mas a gente tem estudos, inclusive com a humanização tá tão grande, né, que tem colegas que têm estudado a questão do jejum intermitente também em animais, né, em cão, né? gato, né? E eles não mostram grandes diferenças. Se você fizer jejum intermitente, alimentação uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, fisiologicamente a gente não tem grandes alterações, né? Então vai da rotina dele. Vai da né? rotina, né? Agora, se você pensa na questão da sensação de fome, né? Quanto mais vezes ao dia, melhor, né? Então, se você consegue dar 3 vezes ao dia e ela come, né? Eu já tive cães que, um dos meus cães, né? Ele não adiantava eu pôr 2 vezes ao dia. O de manhã, ele olhava pra minha cara e eu tirava, guardava aquilo lá. À tarde eu colocava e ele comia toda a quantidade. Porque ele só queria se alimentar uma vez ao dia. Mas é dele. Então é importante a gente reconhecer essa questão de qual horário que ele come melhor, para que você possa dar uma maior quantidade naquele horário. Né? Você não necessariamente tem que ser meio a meio. Se né? atentar ao horário também. Exato, o horário. Né? Tem pessoas que dão na hora do almoço, né, o alimento, e o animal está adaptado àquilo. O importante é ele ter rotina. Né? Assim como, por isso que eu falo que a pediatria e a veterinária andam assim, né? Sim. Criança tem que ter rotina, animal tem que ter rotina, nós também, né? Acho que Nós não só também, né? nós. Então é importante porque se tudo. você sai, desregula metabolismo, tudo fica mais difícil, né? Tá? Professor, e outra dúvida. A gente vê, assim, nos mercados, né, nos pet shops, assim, ração de várias raças diferentes, porte, tem porte médio, porte pequeno, porte grande, ração A foto pra... do cachorro. a foto do cachorro ali, que é um luzinho, né? E às vezes a gente... O golden, que é muito comum, né? O que muda disso pra... Porque quando a gente fala... é só o tamanho, né? Ou não, existe características específicas, por exemplo, de algumas raças que precisam tomar mais atenção. Né? Sim. A gente tem que pensar que assim, né? Eu trabalho hoje num departamento de zootecnia, né? E lá o foco principal é a produção animal. Né? Então, quando você trabalha com animal de produção, né? Um bovino, suíno, né? Um frango, né? Uma galinha poedeira, né? Então, assim, qual que é o parâmetro que a gente mede o que é o ideal? É a produção, né? Aquilo, o quanto ele ganhou de peso, o quanto ele cresceu, são parâmetros bem objetivos, né? Quando a gente trabalha com pet, a gente tem que associar os parâmetros objetivos, o que faz bem para a saúde dele, mas tem uma outra questão que é o mercado, né? Não adianta eu fazer um alimento que seja estritamente cientificamente comprovado, como professor aqui, mas o mercado, as pessoas às vezes querem outras coisas, né? Elas querem, muitas vezes, assim, eu quero o alimento com mais proteína, que só tenha proteína animal, ou que não tenha transgênico, ou que seja todo orgânico, né? Então, essa questão do mercado, ela dita também o ritmo do mercado pet food. Por isso que a gente tem mais de 1.500 marcas de alimentos aí, porque basicamente a gente poderia ter, né, alimentos mais unificados, como por exemplo para o animal adulto, para o animal filhote, né, em cima do que hoje se tem comprovado pela ciência. Mas existe essa questão, né, de cada vez mais as pessoas também quererem assim, aquele atendimento personalizado, né?
E aí entra o nicho do raças específicas, né? Eu não estou dizendo que não tenha comprovação, né? Em alguns casos sim, mas na grande maioria é mais para atender uma demanda, vamos dizer, de preferência, né? Se eu tenho o Shih Tzu, o meu cachorro, eu comprar do Shih Tzu, eu me identifico mais com aquele alimento do que eu comprar um de raças pequenas, que ele também é raça pequena, né? Então eu poderia... Tem a fotinha dele, né? Tem a foto dele, é algo que você se identifica mais com aquilo lá. Seria uma questão de marketing. É um marketing, jogo. é um marketing, mas é aquilo que eu tô falando com vocês, né? Existem alguns alimentos, por exemplo, pro gato persa, tá? Eu posso dar um alimento para um gato adulto de boa qualidade pro persa? Posso. Ele vai viver bem? Vai viver super bem e saudável, né? Mas tem o alimento do gato persa pensando o quê? Em algumas particularidades do persa. Ele tem dificuldade de preensão do alimento, porque ele tem a cara chata, né? Então faz o kibble naquele formato que vai atender melhor, que ele vai conseguir fazer a melhor preensão, né? Ele é um gato exigente, né? Então melhora um pouco a palatabilidade dele. É um gato de pelo longo, a gente sabe que aí tem alguns aminoácidos que você consegue melhorar um pouco a qualidade da pelagem. E eu posso dar uma ração do persa pro meu gato... Pode dar pro seu gato normal também, né? É um gato adulto como todo outro. Só que, e outra coisa, o gato persa, ele tem pelo longo, então ele tem maior probabilidade de formar bola de pelo. Então os alimentos têm maior teor de fibra, né? Nossa, que legal. Então, não é que é pro persa. Um outro gato de pelo longo poderia se beneficiar com aquilo ali também, mas é um alimento formulado para aquela característica. Nossa, a nutrição de vai raça, além tá? de muita coisa. Sim, vai muito legal. A gente tem um universo a ser conhecido ainda, né? É lógico que tem algumas questões, por exemplo, tem raças que tem o husky siberiano, por exemplo, né? Hoje em dia é muito pouco comum, né? Mas há décadas atrás era uma raça bem comum. Agitado, né? Ele é um animal, ele mantém muito o instinto mais natural, né? Tipo um lobo da vida, né? A gente vê que é um animal um pouco mais arredio, né? De é a característica dele, né? É o husky ou é o... Não, o Border Collie. É o Border Collie, o Blue Heeler, né? Que são animais aí que são de pastoreio, né? O husky siberiano, ele tem uma patologia bem conhecida que é deficiência de zinco, porque geneticamente eles têm dificuldade de absorção de zinco. Então vamos supor que eu queira desenvolver um alimento pro husky, né? Eu vou pensar nisso, então eu já desenvolvo um alimento com fontes de zinco mais biodisponíveis e tudo. Ou seja, isso cientificamente é comprovado, né? Então, o alimento para raças, ele tem um misto de marketing com... Também tem ciência por trás disso, né? Então, existe algumas mais para particularidades. ajudar o Sim, proprietário, com né? certeza. Oi, estou aqui. Talvez para identificar melhor na hora da escolha, né? Tá. Porque existe essas particularidades nas raças que... Com certeza. Que a gente consegue aí dentro da alimentação, tá aí ajudando a... Não digo resolver, mas assim... acompanhar. Sim, com certeza. É igual e é lógico que a gente pensando também no ponto de vista de quem fabrica, né? Você tem um valor agregado maior, né? Você consegue trazer um público mais específico, a um custo, né? Maior também, né? Eu vi um vídeo que eu tava estudando um pouco sobre rações, né? E aí eu vi um vídeo que o moço falava das ações pro Pitbull, quais eram as melhores. Sabe aquele... igual... Não comparando, mas comparando, falando de maquiagem, tutorial. Tutorial de ração, né, que falava. Aí ele colocou vários pacotes de ração, assim, e ele testou todos aqueles no animal dele. Isso seria prejudicial para o animal, para ele fazer isso? Testei esse, testei aquele, vi que meu animal ficou mais forte ou deu conta de brincar. Sim. Ou melhorou as fezes, né? Esse teste no animal. Essa troca, né, troca de alimento,
eu considero como algo saudável também, né? Não uma experimentação com o animal, né? Então é interessante você atender, né, com bons alimentos sempre a nutrição, e a troca ela é saudável. Agora, a questão da gente fazer misturas, né? Esse é um problema, né? Daí Hoje, os aí você pegar o alimento X com o Y, por exemplo, pode ser que você tenha aí algum desbalanço. Mas, né? Então, por isso professor, que um profissional é sempre importante nessa orientação. Mas né? assim, né? Quando a gente vai fazer uma troca de alimento, tem que fazer o desmame de um para entrar com outro ou não precisa disso? Isso é importante, né? A gente fazer... Nós, como técnicos e nutricionistas, a gente sabe que quando você troca 2 alimentos, né, de uma mesma categoria, com características semelhantes, dificilmente o animal vai ter algum problema com relação à diarreia e tudo, né? A troca de alimento gradual, a gente recomenda para que tenha adaptação do intestino dele, do trato digestório, aquele novo alimento, para não causar a diarreia, né, dessa troca aí de qualidade aí de 2 alimentos. Então, quando são alimentos distintos, por exemplo, eu vou trocar da alimentação natural, que a gente sabe que tem uma digestibilidade, né, um aproveitamento muito alto, para um alimento industrializado premium, né, vamos colocar, que tem um aproveitamento em torno de 10 a 15% abaixo daquilo ali, né, em geral, dos nutrientes. Quando você fizer essa troca, se ela for muito brusca, você pode ter problema do animal ter diarreia, ter fezes amolecidas no começo, até que ele adapte aquela microbiota ao novo alimento. Então, a troca gradual, nesse caso, é extremamente recomendada, né? Vou trocar de um alimento super premium para um premium, que a gente sabe que é uma qualidade inferior. A troca gradual é recomendada. Então, sempre que a gente vai trocar alimentos muito distintos, é importante. E como que é feita essa troca, né? No primeiro dia, você mistura 75% e 25% do novo alimento. No segundo dia, você põe meio a meio. No terceiro, você põe mais do novo e menos do antigo, né? E a partir do quarto, quinto dia, você já consegue oferecer só o novo alimento, né? Essa troca gradual, ela é saudável. Inclusive na gestação, que a gente falou, né? De trocar do adulto para o filhote, né? É importante você fazer essa troca gradual aí, para o animal não ter nenhuma desconforto ali, ou diarreia, né? Efeito colateral aí, tá? Mas hoje em dia, a gente tem muito bons alimentos, você trocou qualidade muito parecida, dificilmente eles têm problema. Então, eu não preciso ficar com a mesma alimentação o resto da vida do meu cachorro. Eu posso trocar. Sim. Uma coisa que é importante é a gente atender a nossa legislação, né? Quando você oferece um alimento, seja ele natural ou um alimento industrializado, extrusado, úmido, né? Aqueles sachês, né? O importante aquele alimento ele é considerado completo. O que significa completo? No começo da nossa conversa, a gente falou que o cão e o gato precisam de aproximadamente 40 nutrientes. Então, independente do alimento que você oferece para o animal, ele está recebendo aqueles 40 nutrientes. Talvez em quantidades um pouco distintas de um alimento para o outro, mas tem que atender o mínimo para a espécie, porque senão ele não é completo. Então, ao longo da vida, se você trocar 20 vezes, 30 vezes o alimento que você oferece, isso, do ponto de vista, todos são completos, né? Então, não tem problema. Mais uma dúvida. Muitos animais, né, quando vai ser internado lá, eles não têm apetite, né? Então, pra gente começar a estimular, a gente entra com patê, né, de autodigestibilidade, né, maravilhoso. E quando vai pra casa... antes de ir pra casa, normalmente a gente tenta colocar a ração pra ir voltando, né? Mas muitos não voltam. Na verdade, muitos voltam, poucos não voltam, na verdade. Mas existe esse nicho que não volta, que não quer, e só quer o sachê ou o patê, né? E aí, muitos proprietários... Você falou da mistura, né?
muitos proprietários misturam o sachê com a ração, né? Para eles começarem a voltar a comer e normalmente tem interesse, começa a comer. E essa mistura, ela pode ser feita, ela não tem problema? Sim, bom, vamos lá aos dois pontos, que tem várias né? coisinhas aí, né? Sim, eu acho que essa questão de animal que não quer voltar, ele tá internado, ele comeu um determinado tipo de alimento, geralmente boa qualidade, de boa né? qualidade, então, eu me cheiroso. lembro quando eu fiz, né, o trabalho lá junto com o setor de nutrição clínica lá em Jabuticabal, a gente dava um alimento super premium, da melhor qualidade, de filhotes para animais internados. E ainda assim misturava com patê, né? Porque o animal que está internado, ele está num ambiente estranho, ele está numa situação de estresse e ele está com problema de saúde. Ele não está internado porque ele está bem, né? Então, é importante que a gente ofereça a melhor nutrição possível, né, durante essa fase. E como a gente dá do melhor, né? É diferente quando nós vamos para o hospital, muitas vezes é a sopinha de internado, né? Aí você quer voltar para casa, você quer comer nada, coisa boa. Né? É verdade. Para ele não, ele já recebe o bom e o melhor lá. E quando ele vai para casa, que você quer voltar ao comum, ele fala, não, peraí, você tá me dando coisa boa, né? Agora coloca eu lá de volta. Então ele pode ter essa dificuldade de readaptação, né, em função da qualidade mesmo. Você ofereceu mais. Pode ver que essas dietas para animal internado têm alta palatabilidade. Sim. Né? São Nossa, muito a hora que bem você aceitos. abre ela, muito cheiroso. Exatamente. Muito cheiroso. Tem muitos até ingredientes, como... A consistência deles é até bonita de ver. Bonita, né? Não é aquele trem, assim... Não, é muito diferente. São alimentos especiais mesmo. O custo é especial, inclusive, né? O preço é especial. É um filé mignon. E então, assim, talvez essa dificuldade dele voltar seja por isso. Aí é saudável você oferecer o velho alimento de novo, misturado, usar estratégias, né? Para ele voltar e desmamando ele, né? E aí o alimento úmido entra muito nessa troca e ele é bem importante. Para animal idoso, a gente faz muito isso também, né? Animal idoso, ele tem aqueles dias que parece que ele não quer comer, ele tá meio indisposto, né? E aí uma das estratégias é a gente misturar o patê, né, com o alimento seco, ou umedecer para o alimento seco ficar mais mole, né? Para que ele possa comer melhor. Essa é uma outra dúvida São boas também. estratégias. Então igual o filhote, quando ele tá... Eu fazia muito isso quando eu era pequena, tá? Pequenininha. O filhote tá desmamando e tá indo pra ração, né? Aí pra não ficar tão duro, eu posso jogar uma aguinha lá e ele vira bem molinho dele comer? A gente faz, inclusive, quando que é o desmame, né? Do cão e do gato, né? A partir da 3ª semana de lactação da cadela, a gente já começa a oferecer o alimento, né? Como que a gente faz? No começo a gente umidifica ele, né, com água morna, deixa ele ficar mole e aí você oferece. Porque ele, naquela época, ele só sabe chupar. Ele fica chupando e ele não sabe mastigar ainda. Então a gente oferece o alimento mole, umidificado, que é justamente para que ele possa aprender a mastigação. Coisa de 2, 3 dias ele já está mastigando. Você vai ver que ele já começou a mastigar, fácil, né, de desmama aprender. rapidinho, né? E então a gente usar essas estratégias é benéfico. A única coisa que o tutor tem que estar atento, quando a gente umidifica um alimento ou mistura o patê, o risco de contaminação microbiana é muito maior. Tem que cuidar. Então ele estraga rápido. Não comeu, joga fora, tá? Então você tem mais desperdícios, né? E um outro aspecto ele também vai acostumar com isso. Você voltar atrás vai ser mais difícil, né? Então quem quer praticidade, muitas vezes, assim, a partir do momento que você faz isso, pode ser que você queira dar o seco depois e ele não queira mais, né? Então tem que dar se realmente for necessário, né? Se você realmente precisar. Porque é caro. Mas são estratégias, né? E é caro você muito desperdiçar o alimento, se tiver que jogar fora, né?
Esse é um problema aí. Ah, interessante, Nossa, né? muito Porque, assim, desde filhotinho a gente se preocupando aí Sim. como ofertar a comida, né? A refeição, a ração, que seja, senhorzinho. até os idosos, né, Sim. professor? Tem toda uma mudança, né, que a gente vai Sim. se moldando, né? Quem já cuidou de filhote sabe o quanto dá trabalho, Dá né? trabalho. Mas é Sabe o gostoso, quanto né? é gostoso e o quanto a gente aprende, né? Colocar Assim, ele você pra mamar na amamentar, mamãe. Depois Ah, começar a dar maravilhoso, ração. dar ou ração. quando tá sem a mãe, que acontece muito isso também, né? Da mãe morrer no momento do parto, ou a mãe não ter os cuidados maternos, né? E você ter que pegar os filhotes. É uma fase muito interessante pra gente, né? Do ponto de vista de nutrição, você fazer todo aquele trabalho no filhote, inclusive para ele defecar, você tem que estimular ele lá, né? Fazer algodão, né? Nossa, então, isso eu não sabia. Principalmente sim, em gato. tem todos os Em cuidados. gato acontece Aham. muito. Que Fica a com aquela gente- barrigona. Mas E aí a você- natureza faz o quê? A mãe Porque a lambe? A mãe lambe, ela lambe. Ai, que legal. Sim, ela lambe tanto a vulva, né, ou o pênis e o ânus, né, justamente Pra para estimular. estimular ele a defecar e urinar, senão ele fica entupido, né? A natureza é perfeita, Sim. né? Além, né, Exatamente. voltando da mãe da proteína que você falou, né? Aham. A mãe come a placenta. Sim, muitas cadelas se pare, igual eu dei o exemplo para vocês, de 12 filhotes. Ela come a placenta, tem tutor que entra em contato com a gente e fala, segundos. ela não tá querendo comer ração hoje. Fala, Quero quantos comer a filhotes? 12, né? Comeu placenta? Comeu, então Pronto, já estou ela vai ter fome saciada. amanhã só. Amanhã talvez ela tenha fome. Nossa, que Tá. legal. Diferente, A né? natureza, ela é incrível, Sim. né? É interessante, os criadores, né, sabem muito disso. A gente não é um mercado tão profissional, né, a gente que trabalha ali dentro da zootecnia é diferente, né, a gente vê que a criação hoje de animais para venda, de filhotes e tudo, ela ainda, a maioria é no achismo, né, mas é um nicho bem interessante, assim, você aprende a cuidar do animal também, ou deixar a natureza, é o que eu sempre falo com os alunos em aula, fala, deixa que a natureza cuida. Sim, Se precisar, você põe a mão no põe- filhote eu ali. lembro que eu fui fazer o meu estágio na UEL, e aí teve uma cachorra que entrou em trabalho de parto, e eu doida pra colocar a mão. Doida, né? Porque é estágio, Sim. você quer fazer. E aí a veterinária falou assim, deixa que a natureza faz trabalho. Exatamente. Né? E aí você Aham. fica aqui, assim, ó. E foi lindo de ver a natureza fazendo trabalho. Nosso E a gente ego só- e tem muita cadela que se você é um desconhecido, né? Lógico que na nossa casa a gente pode colocar a mão, tudo, porque a cadela, ela confia em você, né? Mas num ambiente estranho, você interferindo nesse sentido, a cadela pode até vir a comer o filhote, fazer alguma coisa para esconder Também ele. observar se o filhote está vindo na posição correta, né? Porque se estiver vindo de bundinha também, a gente tem que Exatamente. interferir. Então, por isso tem que ter todos os conhecimentos, saber do que está fazendo, né? Sim. E é aquele negócio, deixa que a natureza faz. Se a natureza precisar, o faz. veterinário Se ajuda. precisar, entra em ação. Senão, fica ali só observando. Isso deveria ser para todas Pra as todo espécies, mundo. né? Para o ser humano é a mesma coisa, né? Hoje cesárea é muito mais comum que o parto normal, né? E na verdade o normal é o parto normal. Né? O próprio nome diz, né, professor? Aí vai da nossa cabeça, né? Exatamente. Igual eu falo, a minha mãe, minha avó, minhas tias, todas tiveram cesárea. Então vai muito da gente na cabeça também. Sim. Pra mudar isso é muito difícil. Exatamente. Então se lá atrás viesse tudo parto normal e a minha cabeça já tivesse né, resolvido para parto normal, talvez seria Sim. diferente. Então vem tudo uma cultura também, né? Com certeza. E para os animais também, eu acredito que, assim, claro, né, a gente fala do mais natural, do mais normal, só que hoje em dia eles estão muito próximos de nós, né? Eles Exato. estão muito dentro da nossa casa, Sim. vivendo uma vida, não digo que seja, não de cachorro, mas assim, de gato que seja, mas assim, é diferente, né? Se você pegar um cachorro lá que viveu no mato, né, muito por muito diferente. tempo, é muito diferente no Inclusive comportamento, os cuidados maternos, né? Quando você tem uma cadela, né, num ambiente mais natural,
Por incrível que pareça, os cuidados maternos dela são bem melhores também. Também, né? Um né? animal humanizado, né? Hoje em dia a gente Ele tem vive a dificuldade, humanização, né? ele muitas vezes ele vai querer estar junto com o tutor. Porque é a ele pessoa que ele deixa. idolatra, que ele quer estar junto. E a cadela pode perder os cuidados maternos dela, né? Sim. Então a gente tem que cuidar muito, essa questão da humanização, a gente tem que cuidar bastante desde a nutrição, né, que a gente está falando aqui, né, existem muitos aspectos que, por exemplo, eu não dou alimento industrializado para o meu pet porque tem muito sódio, né, o sódio para nós pode fazer mal, né, principalmente se a gente é hipertenso ou alguma coisa. Sim. Mas para o pet, até onde a gente conhece com a ciência, a tolerância deles ao sódio é extremamente alta, né? Então, é lógico que você não vai tacar sal na formulação lá. Mas não necessariamente aquilo ali é alto. Ele pode ser alto em relação ao ser humano. Mas para o animal tá atendendo a necessidade dele. Tá? Então a gente tem que cuidar muito. Nem tudo que pra gente é bom pra eles. E nem tudo que é ruim pra gente é ruim pra eles. Outra coisa, existe muitas pessoas que vão lá e falam assim, meu filhote, principalmente gato, porque gato tem inúmeros, né? Ainda mais de rua. Que vão lá e falam assim, ele é filhote e ele tomou leite. Nunca fez mal, né? E a gente sabe que animais são intolerantes à lactose. Sim. Mas se nunca fez mal? A gente só fala assim, o seu animal é um... não é um caso que tem que ser estudado, porque a gente sabe que é uma tolerância, é uma adaptação. Mas a partir dos 60 dias de idade, né, é muito rápida a evolução neles, né? No ser humano a gente fala em depois dos 2, 3 anos, né, a criança pode começar a desenvolver alguma coisa. E é muito mais comum em adultos, né? A gente vê os problemas. Mas no pet, a partir dos 60 dias de idade, a atividade da enzima que digere a lactose, né, do leite, ela já cai absurdamente. E aumenta aquela enzima que digere amido, carboidratos, né? Então essa história também de que o carboidrato faz mal pro pet também não é verdade. Ele tem uma capacidade de digestão muito alta dos carboidratos. Então, não é necessário eu dar leite para ele, né? Agora, se alguém quer insistir e dar, é conta e risco. Pode ser que ele tenha diarreia, né? Ou algum tipo de intolerância. Mas o efeito adverso mais comum é fezes amolecidas, né? Porque ele não digere aquele açúcar, ele fermenta no intestino e aí causa diarreia. Porque o filhote que não tem a mãezinha tem produtos, né? Leite... comercial lá, os substitutos, né, de leite, que exatamente. Não é para dar o leite, Sim, né? a gente faz algumas formulações caseiras, né, também, mas não é dar o leite de vaca, né, a gente até usa nessas formulações o leite de vaca também, mas misturado com outros ingredientes, para atender a necessidade do filhote, né, de cão e gato, que de proteína é muito maior, a quantidade que eles precisam, inclusive de gordura. E a do ser humano, não. O leite da mulher, ele é muito mais rico em carboidrato, em lactose, né? Ele tem o dobro de lactose do que tem o leite da cadela e da gata. Né? Então, você pode ter um problema sério no recém-nascido se você der leite de vaca para ele. Falar que o leite de vaca, né? Que o leite de vaca também tem uma quantidade muito grande. Tem que dar o leite, né? Tem que dar o leite. Tem que vai lá procurar o mamar leite. lá na vaca, lá na teta da vaca. Tem que procurar o leite de verdade. Deixa pro bezerro. Deixa pro bezerro, né? Cada um com a sua espécie. É uma questão, né, bem ampla mesmo. Né? Mas a gente tem hoje a gente tem ótimas formulações, né, comerciais disponíveis. Mas quando eu comecei a estudar, a melhor opção que a gente tinha era a caseira. Muitos substitutos de leite, o filhotinho nem pegava, ele não gostava daquilo lá, né? Não tinha o sabor que aí atraía. A gente dava substituto caseiro. Hoje em dia, não, a gente já tem bons substitutos lácteos aí no mercado também, né? Certo. Professor, vamos lá. Agora,
O senhor falou de quando eu comecei a estudar e tal. Então, assim, vamos mudar um pouquinho do assunto. E o que o senhor falaria, né, lá atrás? Porque, pelo que a gente vê, assim, tá uma caminhada bem Porque o bem senhor foi bacana, médico né? veterinário e depois zootecnista, é isso? O senhor Não, chegou a eu sou atuar na médico clínica ou não? veterinário. Eu nunca fiz zootecnia, Mas dá né? aula pra... Eu dou Pro aula departamento. no departamento de zootecnia. Na nutrição. Isso, entendi. na nutrição. Mas lá atrás, você chegou a fazer clínica Eu fiz. e trabalhou na clínica também. Eu trabalhei com clínica, inclusive meu sonho era ter uma clínica. Eu estava formando, já estava estava acabando a residência, né? E a ideia era voltar para minha cidade natal, que é Taubaté, né? E montar uma clínica e trabalhar. Foi quando eu comecei a ajudar no estudo de nutrição. E aí tudo mudou. Por isso que eu falo que cada um tem seu caminho, né? Não adianta... A gente tem que, na verdade, dar chance para as oportunidades, né, que batem a nossa porta, e é aquilo, a gente sempre tem que correr atrás, né? Mas, por outro lado, tem oportunidades que aparecem que você sente que fala, não, deixar passar, né? isso aqui é para mim, né? Eu vou seguir ali, então... E aí, nessa época ali, a decisão de medicina veterinária, né, lá atrás, quando você, assim, saindo do ensino médio, o que você enxerga, assim, até hoje, essa tua caminhada toda, né, faculdade, mestrado, doutorado, né, é tudo, é muita informação, assim, é um crescimento muito grande, Sim. né, e lá atrás, olhando todos esses caminhos, o que você falaria para você lá atrás, para hoje, o professor, ainda doutor? mais você que convive com muitos jovens. Sim, eu acho que isso é uma... O meu caso, ele foi muito interessante, assim, né? Porque desde os 5 anos de idade, depois de eu querer ser caminhoneiro, eu falava que eu ia ser caminhoneiro até os meus 5 anos de idade. Aí que eu tinha um tio, né, que era caminhoneiro, então eu tinha aquela parceria com ele lá, viajava de vez em quando e amava aquilo lá. E aí um dia eu resolvi falar que eu ia ser veterinário. Meu pai com 5 anos. E não, vai mudar de ideia, né? Um dia vai mudar. E falar, não teve outra. Então, quando abriu o vestibular, ainda discutimos, conversamos em casa, e aí, é isso mesmo? Você não quer engenharia, direito, medicina? Não, quero veterinária, né? E aí foi o que eu fiz, assim, eu nunca tive dúvida com relação à formação, né? Mas eu vejo que ao longo da nossa jornada, em alguns momentos a gente tem essa questão de para onde seguir, né? É a decisão, ou momentos que você está decepcionado, né? Com alguma questão profissional ali que você pensa em mudar. Mas o que a gente sempre comenta, né, com os alunos é a importância que a gente tem que ter do objetivo, né? A gente tem que ter um objetivo, mesmo que naquele momento, né, pode ser que não seja exatamente aquilo que eu vou trabalhar, mas eu tenho um feeling ali dentro, algo que eu vou pedir orientação profissional, de colegas, família, né, para que me ajude a definir, né, algum caminho a seguir, porque aquele caminho que a gente segue sem saber para onde está indo direito, esse aí é um pouco perigoso, né, porque no fundo a gente não traça o conhecimento, ele não vai sendo construído de forma adequada, né? O que vem tá bom, né? Então é de uma forma muito passiva. E eu acredito que a gente tem que pensar em carreira de forma mais ativa, né? O que eu quero nesse momento, para daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, né? Mesmo que no meio do caminho você possa até fazer mudanças radicais. A gente vê pessoas que saem de uma profissão para outra, mas sempre com aquele foco, o objetivo ele sendo traçado ali, né? Então eu acho que isso aí é extremamente importante, né? Principalmente pensando no curso, né? Quem está num curso aí de medicina veterinária, zootecnia, né? Que eu trabalho muito junto ali com os alunos. É importante saber, né, o que quer, a gente fala, dá oportunidade para a prática. A teoria, às vezes, ela te deixa um pouco desanimado, né? Porque você tem que enxergar a coisa, ver acontecendo, pegar, fazer, e aí é onde você desenvolve paixão por aquilo ali também, né? O aprender a fazer, né? Então... Sim, e a troca que tem, né? Às vezes, vindo
pra mim, assim. Às vezes a gente tá tão desanimado na profissão e a gente atende alguém e o proprietário te fala tanta coisa bonita, o animal melhor. Aí você fala, nossa, graças a Deus eu tô aqui. Se não fosse eu... É nada como um dia após o outro, se não né? fosse eu, alguém faria melhor, né? Alguém... Porque eu consegui e eu tô recebendo esse amor do proprietário. Então, tem aquele dia, né, certo. que é o dia do desânimo, né? Mas nada como vários, você né? ter o foco, a coisa em mente, se de né, 5, pra você. 1 te anima, você consegue ir pra frente. Exatamente. Então é muito importante a gente ter isso aí, né? Ter esses objetivos. Saber que nada são caminhos de flores, né? Então a gente sabe que os desafios são diários e toda a profissão de professor, né? A gente sabe o quanto é valorizada no nosso país. Mas a gente sabe que toda a profissão, todo trabalho que a gente tem, ele vai ter vão ter as coisas que são agradáveis ali dentro, né? Que é o mais gostoso de fazer. Mas você também tem que fazer algumas coisas que são burocráticas, né? Que exigem. Toda a profissão vai trazer essa burocracia, o documental, vida, mas tudo isso faz a gente crescer, né? Eu acho que é extremamente importante. E eu acho que eu sempre fui muito grata aos meus professores, mas eu acho que a gente tem que ser muito mais, porque são vocês que nos formam, que colocam a gente no mundão aí da vida, né? E assim, meus parabéns por você se dedicar a essa carreira tão bonita que é levar o teu conhecimento, porque muita gente quer o conhecimento para si. É meu. E os professores estão aí para trazer o que é de melhor, que é o conhecimento, que é o melhor deles. Exato. Então, parabéns, que os seus alunos são assim, né, muito o professor honrados por ter você, porque se eu tivesse um professor desse que ensinou tanta coisa aqui no nosso podcast, né? Eu falo que o podcast está sendo uma universidade para nós, porque cada um que senta nessa cadeira traz pra gente assim muita informação, tanta coisa boa, diferente, tanto enriquecimento. Então que os seus alunos aproveitem muito você, porque o que você tem para oferecer é gigantesco, né, Renata? É muito bom, porque a gente sabe, a gente, assim, consegue identificar, né? Um professor, ele tem o dom, né? De ser professor, de ensinar. Professores e existem professores, né? Sim, e a gente sabe que nos olhos que o professor, ele é bom, ele gosta do que faz, ele tá ali. Brilha os olhos, e ele fala e a gente fica assim, sabe? Parado, então... E é para isso que a gente tá, né? Dentro ali da universidade, a gente vive muito o mundo da pesquisa, né? Assim, o ensino e a pesquisa, né? Agora, esse trabalho, né, junto com as pessoas, com o público em geral, é algo que pra gente é muito bom, né? É muito gostoso, porque o objetivo é esse, né? É justamente você levar o conhecimento, vamos dizer, para fora, assim como absorver também com as trocas, né? Um pouco antes da gente começar aqui com o podcast, né? Eu estava comentando com vocês sobre os meus primeiros atendimentos, né, na clínica. Então é onde a gente vai se moldando, a gente aprende a conversar com as pessoas, né? Aprende a entender, muito bom isso. Que nem meu pai fala, né? Ninguém nasceu sabendo. Vai, né? Vai, tem a dúvida, pergunta, porque... É aí que você aprende, né? É na prática, no dia a dia. Né? Exatamente. Humildade para perguntar, querer saber mais, né? Com certeza. É isso aí. Eu que agradeço vocês pelo convite aí. Professor, muito obrigada, né? Muito obrigada pela presença. A gente sabe que o teu horário é sempre muito apertado, muito né? E a gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente. E teus alunos estão lá esperando e a gente aqui conversando, né? Mas fala aí qual é a resposta da questão 7. Agora eles estão de férias, né? Daqui uns dias volta. Não, mas as férias é curta, né, sim, professor? Eu falo férias de professor é curta, ainda mais trabalhando com pesquisa, que daí ficam os alunos ali precisando de... A pesquisa, na verdade, a gente começa, quando acaba o ano, é quando você foca com os projetos e tudo, né? Então,
É até uma pergunta, né, que a gente sempre... Você é... Como é que é? Você trabalha ou você só dá aula, né? A gente até brinca, né? Mas as pessoas sabem o que é a vida do professor, né? Universitário. Então, assim, você trabalha com projetos, tem que captar recurso de financiamento de projetos, relatórios, né? Além das aulas. Eu sempre falo, e além disso tudo, ainda se leva a prova para corrigir, né? Leva para casa, na verdade. tem Preparar a aula e corrigir prova em casa. E ainda tem 2 filhos maravilhosos que estão ali esperando. Muito lindos, parabéns. Parabéns, professor, Eu parabéns. que agradeço vocês aí pela oportunidade. Valeu. Tá certo, então, pessoal, olha, comentem no nosso podcast aí, nos comentários, fazem um like, ativem o sininho, inscrevam-se no nosso canal. E o próximo episódio a gente vai estar aí na semana que vem. Tem alguma... Toda quinta-feira às 20 horas, a gente não pode soltar spoiler, porque a nossa produtora não deixa. Mas é isso, siga a gente no Instagram, tem muita coisa boa lá acontecendo. E obrigada, professor, mais uma vez. O senhor quer deixar o seu @? Porque assim, às vezes pode vir dúvidas, comentários, pode deixar o seu @ do Instagram. Como que tá? A gente tem o nosso grupo de pesquisa da universidade, que é o Senufel, né? É CEENUFEL, tá? E aí é só digitar lá @Senufel, né? Que vocês vão ter acesso ali. A gente posta alguns conteúdos também para o público em geral, né? E algumas coisas do dia a dia nossa lá, mais para entreter, né, todos, não só o público universitário, mas também o público em geral aí. Legal, então. Tá certo. Obrigado. Obrigada. Certo, um beijo para todos Beijão, vocês. pessoal. Foi um prazer estar aqui, né? Beijo, tchau, tchau.